Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que nós estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estamos no quarto trimestre do ano de 2024. Estamos por ver o tema, as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentários do pastor Elinaldo Renovato. Nós veremos hoje a lição de número 10, a lição prevista a ser aplicada no dia 8 de dezembro de 2024, o dia da Bíblia. E o nosso tema será a promessa da proteção divina. Antes de nós começarmos nossos comentários, gostaríamos de pedi-lo que, por gentileza, se inscreva nos canais da Assembleia de Deus Floresta, curta esse vídeo e deixe aí o lugar que você nos assiste e a igreja onde você serve ao Senhor. Fazendo assim, você estará participando do sorteio do livro Teologia Sistemática de Stanley Horton. Venha conosco ser abençoado com a palavra de Deus pela instrumentalidade da lição de número 10, a promessa da proteção divina. Texto áureo: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo de número 91, verso de número 11. Verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A leitura bíblica em classe, nós leremos o texto da carta de Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 17. Salmo de número 91, do verso 1 ao verso de número 8. Efésios, capítulo de número 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amados irmãos, faço-me acompanhar à minha direita e à esquerda dos irmãos, pelo auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe. Querido, deixe a sua palavra de saudação e as suas notas introdutórias em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estarmos aqui para mais de uma de nossas pré-aulas ao lado do evangelista Jato e do presbítero Gabriel Ramos. Hoje temos por título a promessa da proteção divina. E em mais uma aula, nós veremos que para mais uma coisa perdida no jardim, o Senhor tem outra promessa. É interessante nós vermos essa relação, porque no Éden, o inimigo se utiliza de uma estratégia parecida ou tenta fazer o homem cair em algo parecido com o que ele mesmo fez no céu. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículos 13 ao 15. Ou seja, ele quer ser semelhante ao Altíssimo, que é o nosso Deus. Quando ele está aqui, ele tenta Eva na seguinte questão: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei
como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, a proposta dele para Eva é: sereis como Deus, algo parecido com o que ele mesmo havia intentado. Desde aquele momento, desde o pecado, há uma guerra constante entre o mal e o bem. O inimigo, nosso adversário, nos tentando fazer pecar, tentando nos oprimir e lançar diversas coisas contra nós. Mas para o salvo na pessoa de Jesus Cristo, para o crente fiel, há uma promessa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Presbítero irmão Gabriel Ramos, sua palavra de introdução e a sua saudação, meu querido. Meus irmãos, a paz do Senhor, é motivo de alegria estar em mais de uma de nossas pré-aulas, ao lado de nosso superintendente, evangelista Jados, também ao auxiliar Gabriel Felipe. Nessa lição, nós estudaremos a respeito de batalhas espirituais. O pastor Elinaldo Renovato, ele aborda 2 textos das Sagradas Escrituras, o Salmo de número 91. Nesse cenário, no Salmo de número 91, nós vemos que ele apresenta o Senhor como refúgio, fortaleza, e nele eu confiarei. Ele destaca a proteção divina em meio a batalhas. Nós vemos também que ele vai apresentar na perspectiva de Efésios, capítulo de número 6. Nós vemos que essa carta é uma carta que fora escrita quando o apóstolo Paulo estava preso, por volta do ano 60 depois de Cristo. E nós vemos que o objetivo dessa carta aos irmãos em Éfeso era o encorajamento e também descrever a natureza da igreja. Mas nós vemos que no último capítulo, capítulo de número 6, ele vai abordar que a vida do cristão é uma batalha. E essa batalha, tendo em vista, ela é espiritual. Se existe batalha, é preciso estar armado, é preciso ter armadura. E essa armadura deve ser espiritual. E nós vemos na perspectiva do Salmo de número 91 e da carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, nós vemos que Deus ele garante proteção aos servos fiéis. Amados, na carta que Paulo escreve aos irmãos que estavam na cosmopolita Éfeso, a Éfeso dos dias apostólico, era uma das cidades mais importantes do vasto Império Romano. Era uma das capitais culturais daquele império, vista sua importância. Na cidade de Éfeso, nós tínhamos o templo, o famoso templo da Rainha dos Céus, ou a Diana dos Efésios. O templo de Diana dos Efésios era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Portanto, o apóstolo Paulo ele tinha conhecimento e tinha visão espiritual pelo discernimento bíblico e pelo discernimento que o Espírito Santo bem lhe fazia entender, que aquela cidade estava envolta em um invólucro espiritual complexo e, por que não dizer, complicado. Paulo entendia a realidade espiritual que estava por trás de todos os problemas morais e espirituais que Éfeso enfrentava. Portanto, no capítulo 6, ele instrui aos crentes a se revestirem de uma armadura e está implícito: quem veste uma armadura, veste para quê? Veste para entrar numa batalha, veste para lutar. Paulo, então, antes de falar da armadura, Paulo deixa claro o propósito e o local em que se daria essa guerra. Paulo vai dizer no versículo número 12, no versículo do capítulo 6, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, Paulo estava dizendo que há uma guerra espiritual a ser enfrentada pelo crente salvo. E nós temos a promessa de Deus que nessa batalha nós estaremos protegidos pelo Senhor, munidos de armas de defesa e arma de ataque de uma armadura espiritual. Vamos avançar, meus amados irmãos? Tópico de número 1. Proteção espiritual contra o inimigo. Proteção contra o maior inimigo, irmão Gabriel Felipe. Nós estamos numa guerra espiritual, como já foi falado. E ninguém entra numa peleja, ninguém entra numa batalha sem traçar uma estratégia para isso, sem traçar rotas ou caminhos para se vencer. E não há como você montar uma estratégia, e não há exército que monte uma estratégia se não conhecer o seu adversário. E a Bíblia vai dizer: sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, é bem claro para nós que o nosso maior inimigo é o diabo. Isso é importante ser frisado, porque há quem diga que o diabo é inimigo de Deus. Não, o diabo não é inimigo de Deus, porque Deus é todo-poderoso, ele tem todo o poder. Um adversário nos dá a ideia de estar à equivalência de seu oponente, e Deus está sobre tudo, está sobre todos. O diabo é adversário da igreja. Ele é meu adversário e ele é seu adversário. Por isso que o apóstolo Pedro nos deixa esse recado: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, meu querido irmão, nós não podemos dormir no ponto, não podemos viver a nossa vida, comprar, vender, trabalhar, ir para casa e esquecermos que estamos numa guerra espiritual e que o nosso inimigo está buscando em nós brechas para nos vencer, para nos derrotar. Então nós precisamos vigiar, estar com essa consciência, ter ciência do nosso adversário. É por isso que o apóstolo Paulo também escreve, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. A nossa batalha é espiritual. Viva a sua vida, faça o que você tem que fazer, mas nunca se esqueça que sua batalha vai além do plano físico que nós podemos enxergar. A nossa batalha é espiritual e nosso maior adversário é o diabo. Presbítero irmão Gabriel Ramos. O apóstolo Paulo, ele destaca que estamos em batalha espiritual. E se estamos em batalha, é preciso destacar o inimigo. E o nosso maior inimigo, como o auxiliar Gabriel Felipe bem disse, é o diabo. Mas o diabo ele não trabalha sozinho. Tem organizações demoníacas que é organizada por ele. E nós vemos que o apóstolo Paulo vai destacar que a nossa luta não é contra carne e sangue. A minha luta não é contra o meu irmão, não é contra o meu vizinho. A minha luta ela é espiritual. E nós vemos que a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer que o nosso adversário está procurando a quem possa derrotar, a quem possa tragar. E como nós estamos em batalha, é preciso ter uma proteção. E nós temos certeza que a nossa proteção ela vem de Deus, mas Deus vai disponibilizar armas para o crente. E dentre essas armas existem armadura para proteger e também para atacar. Nós vemos que Romanos capítulo 13, versículo 12 vai dizer: rejeitemos a obra da carne e vistamo-nos da arma da luz. E nós vamos abordar isso no terceiro subtópico desse primeiro tópico, a respeito da armadura de Cristo. Mas nós vemos que a armadura espiritual, ela vai refletir a imagem de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele é a verdade. Cristo, ele é a nossa justiça. Cristo, ele é a nossa paz. Se nós temos fé, é porque ele é fiel. Ele é a nossa salvação e ele é a própria palavra. Então nós temos essa proteção disponibilizada pelo próprio Deus. Queridos, o apóstolo Paulo assevera em uma de suas cartas que ele foi chamado por Deus para estar em defesa do evangelho. Paulo, portanto, coloca-se comparando-se a um soldado que está num campo de batalha e que ele está sofrendo ataques. Por isso ele se coloca em defesa do evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando conversava com Pedro, após a declaração de Pedro, Jesus Cristo diz: tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos que Jesus Cristo está colocando a igreja numa condição de avanço. Ou seja, o inferno se colocará como resistência ao avanço da igreja. Portanto, à luz do texto já mencionado aqui na aula de hoje, 1 Pedro capítulo 5, versículo número 8, nós temos um adversário, dentre muitos. Nós temos um, talvez o mais importante, que seria o diabo, o inimigo da igreja. Interessante falar que ele não é inimigo de Deus, porque Deus está acima de todas as coisas, e Deus não tem inimigo, como muito bem colocado pelo auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe. O apóstolo Paulo, então, traz essa consciência aos irmãos de Éfeso, dando a eles a ciência de que eles precisavam se protegerem e precisavam, acima de tudo, buscar da parte de Deus ferramentas espirituais para romperem em fé.
Nós precisamos de ter esse entendimento, meus amados irmãos, que apesar das nossas diferenças, nós não somos inimigos nem adversários uns dos outros. Nós não podemos cair na casca de banana que os irmãos da igreja de Corinto caíram. Se não, vejam 1 Corinto, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Quem é Paulo, quem é Apolo? Senão ministros quais crestes e conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O diabo quer nos fazer entender que nós somos adversários uns dos outros. Às vezes adversários ideológicos, às vezes nós caímos na tentação de nos aliarmos a facções e a partidos políticos dentro da igreja e nós nos enfrentamos e com isso a obra de Deus perde eficiência. Precisamos unir as nossas forças e compreender que nós temos um objetivo e um inimigo em comum e somente com a ajuda do Espírito Santo poderemos vencê-lo em o nome de Jesus. Ponto de número 2. Os inimigos espirituais em Efésios. Irmão Gabriel Felipe. Essa batalha espiritual é real. O inimigo tem os seus demônios que se arranjam contra nós. E é bem conhecido de todos, há quem diga que o inferno é organizado. E realmente é. Nós observamos aqui na descrição feita pelo pastor Elinaldo Renovado os diferentes tipos de demônios e de atuações do inimigo. Então o inimigo ele se propõe a tentar achar brechas e a se opor em nós, não somente em uma área específica da vida, mas em vários âmbitos. Então a gente precisa ter o discernimento do Espírito. Nós precisamos andar em comunhão com o Espírito Santo para que nós possamos ter esse olhar espiritual. Porque há quem espiritualize tudo a ponto de colocar culpa no diabo, coisa que é culpa dele. Eu errei, eu fiz algo errado, aquilo me trouxe uma consequência ruim e eu coloquei a culpa no diabo. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Mas também não podemos ser aqueles que vivem de forma tão rotineira e não atribui nada à operação direta do inimigo e de seus demônios. Isso é tão interessante que em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Então, Paulo vai ter um impedimento para se encontrar com a igreja e ele vai atribuir, essa responsabilidade a um impedimento do inimigo. Então nós, enquanto igreja, precisamos estar atentos, ter o discernimento do Espírito. Paulo, espiritual, com certeza nós sabemos tudo que ele nos deixou e ele tinha esse reconhecimento do Espírito para saber reconhecer o que era a atuação de Satanás ou não. Que nós possamos estar ligados, olhando, vigiando e orando para que nós não demos brechas ao inimigo. Presidente irmão Gabriel Ramos. A igreja enfrenta um exército que é liderado por Satanás, composto de anjos caídos. E o objetivo principal desse exército é a derrota da igreja. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele vai destacar 4 organizações demoníacas que trabalham para derrotar o crente. A primeira organização são os principados, são demônios que atuam na área nacional, potestades, demônios que atuam na área regional, príncipes das trevas atuam na área da mídia, na cultura, na música. E nós vemos o nosso país, esses demônios trabalhando, tentando implantar ideologias nas escolas. Nós vemos através de músicas que não têm um bom conteúdo. E nós vemos que esse inimigo, Satanás, ele com essas organizações, ele tem um intuito que é derrotar a igreja. Nós vemos também as hostes espirituais da maldade que atuam em bairros e cidades. Satanás e essas organizações demoníacas, eles trabalham, eles criam estratégias para destruir a minha vida, para destruir a sua vida, a vida da sua família, a vida dos teus filhos. Então, por isso que é preciso estar com a armadura de Deus, que ela está disponível para todos nós. Na teologia sistemática, o estudo dos seres espirituais está na disciplina chamada angelologia, ou estudo dos anjos. Acredita-se, à luz dos textos bíblicos,
que os seres espirituais maus, ou os demônios, eles possuíam uma condição preservada de santidade originalmente, porque foram criados por Deus como anjos e se tornaram demônios. O próprio Satanás, ele é chamado de anjo de luz, e quando decai do seu estado de adoração a Deus, ele então recebe esse título de Satanás ou diabo. E nós compreendemos que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo número 6, ele tira o véu dessa situação e ele apresenta um organograma do reino das trevas, que se apresenta de maneira organizada. Em Marcos capítulo 5, versículo de número 9, quando Jesus estava a tratar com o demônio em Gadara, quando o Senhor pergunta o seu nome, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o demônio responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, o próprio adversário, ele se apresenta de uma maneira organizada, como sendo uma comparação com um destacamento de soldados romanos. Uma legião tinha por cerca de 4.000 soldados. Então, nós encontramos, de maneira bem clara, que o reino das trevas é um reino, sim, organizado. E das muitas qualificações que o apóstolo Paulo trouxe a respeito do reino das trevas, o que me salta aos olhos são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há alguém que pense que existem demônios que habitam em regiões celestiais, acima das nuvens, ou em dimensões espirituais. Mas quando nós analisamos esse texto em harmonia ao texto de Efésios, capítulo 2, versículo número 6, Paulo vai dizer que quando nós fomos ressuscitados com o Senhor Jesus Cristo, nós fomos colocados nos lugares celestiais, assentados junto com Ele. Então Paulo está dizendo que existe uma casta, uma classe de demônios que tem como responsabilidade competir com a igreja numa dimensão espiritual, ou seja, eles atuam na mesma dimensão espiritual que a igreja atua ou está. Ou seja, são demônios especialistas em investir contra a igreja no âmbito da igreja e na igreja. Nós precisamos ter discernimento espiritual, meus amados irmãos. O discernimento espiritual que o apóstolo Paulo teve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, quando aquela moça que andava adivinhando as coisas e que favorecia ao seu senhor e se apresenta a ele. Paulo perturba-se e ele julga aquela perturbação como um sinal de Deus, que a manifestação daquela menina era uma manifestação demoníaca. Mas veja o que ela dizia: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja que o diabo, de maneira sorrateira, estava anunciando algo que era verdadeiro, era uma constatação. Mas Paulo teve uma visão além do alcance natural e ele pôde perceber que a manifestação daquela menina era oriunda de uma fonte espiritual maligna. Ele então, usado por Deus, volta-se para ela, repreende o demônio e a moça é liberta. Que o Senhor nos dê essa capacidade de compreendermos a realidade do mundo espiritual e repreendermos toda a ação em nome de Jesus Cristo. Amém. Ponto número 3. As armas espirituais do crente, irmão Gabriel Felipe. 1 Tessalonicenses, mais uma vez, capítulo 5, versículo 21 e 22. Examinai tudo, retende o bem. Versículo 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. É interessante nós entendermos esse abstende-vos de toda a aparência do mal, fugir de toda a aparência do mal, porque nós estamos numa guerra espiritual. E sem preparação, sem as armas ou defesas, instrumentos necessários, nós não venceremos. Sozinhos, nesse mundo espiritual, nós estamos fadados ao fracasso. A única possibilidade de vitória está em Jesus Cristo. A única possibilidade de vitória está no estarmos revestidos da armadura de Deus descrita em Efésios capítulo 6, para que nós possamos combater com a verdade. Jesus, quando foi tentado pelo inimigo, o inimigo se apropriava de textos bíblicos
e a palavra é verdade. Só que é interessante, na teologia nós temos o conceito de exegese e exegese. O inimigo pegava um texto, tentava tirar do contexto, lançando como se fosse algo, mas Jesus tinha a verdade, e ele combatia com a verdade, ele se protegia ali, ele conseguiu vencer aquela tentação, utilizando-se da palavra. O crente precisa da couraça da justiça, o crente precisa da preparação do evangelho da paz. A sandália dos soldados naquela época tinham cravos que o permitiam ficar de pé. Meu querido, sem a palavra, sem o evangelho, nós não teremos sustentação, não conseguiríamos ficar de pé. Nós precisamos nos defender com o escudo da fé, com o capacete da salvação, a convicção da salvação que nós temos em Jesus Cristo. E sempre defendendo com a espada, a palavra do Senhor. Precisamos estar atentos e lutar com as armas espirituais. Irmão Gabriel Ramos. Nós vemos que o apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, ele traz alguns itens da armadura espiritual. Primeiro, ele vai assegurar do cinto. O cinto segurava as outras peças da armadura e servia para também carregar a espada. E ele vai destacar que é o cinto da verdade. A verdade é o elemento da integração da vida do homem. O cristão é preciso estar sempre com a verdade. Ele vai dizer a couraça da justiça. A couraça pegava do pescoço até a sua cintura, trazendo em si proteção. Satanás, ele é acusador, mas o nosso Deus é quem nos justifica. Nós vemos também, ele vai dizer, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos, em suas sandálias, possuíam cravos que traziam estabilidade. Na batalha espiritual é preciso ter estabilidade, e essa sustentação você só consegue através da preparação do evangelho da paz. Ele também vai dizer o escudo da fé. Nós vemos que um bom soldado romano, em seu escudo, ele era revestido de couro para que os dardos inflamados do maligno não viessem o atingir. Mas se em algum momento da sua caminhada o dardo inflamado do inimigo te atingiu, o Senhor também tem o bálsamo para curar a sua ferida. Ele vai dizer também o capacete da salvação. Esse capacete ele traria uma proteção para a cabeça do soldado, porque nós sabemos que em nossa mente existem batalhas travadas, por isso é preciso estar com o capacete da salvação, reconhecendo que a nossa vitória está em Cristo Jesus. Ele vai destacar esses 5 itens da armadura para proteção, e ele vai destacar somente um para atacar, e a arma de ataque é a espada, que é a palavra de Deus. E essa palavra, como o escritor aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que ela é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, juntas e medula. Ao contrário da espada material, a espada material ela só penetra a carne, e quando mais usada, mais ela perde o corte. Mas a espada do Espírito, quanto mais usada, mais afiada ela fica. Amados, eis a armadura de Deus para o seu soldado. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sapatos da pregação do evangelho da paz, escudo da fé. Todas as armas, todos esses elementos da armadura que condizem com elementos de defesa. E somente um de ataque, como muito bem dito, a espada do Espírito. Eu gostaria de destacar o texto de Romanos capítulo 15, versículo 30, que o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas orações por mim a Deus. A oração é o elemento que traz ajuste a toda essa armadura, porque ela não é citada como um dos elementos dessa armadura, mas é ela que traz eficiência para todas essas armas. Ela é o ajuste necessário. O que eu achei interessante no comentário do nosso pastor Linaldo Renovato é que nós não podemos confiar em nossas forças. Nós precisamos e precisaremos tomar posse dessas armas para rompermos em fé em nome de Jesus. Veja o texto de Jeremias 17,5. Assim diz o Senhor:
Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor ou confia na força do seu próprio braço. Meu irmão, não confie tão somente em si, mas entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o demais ele tudo fará. Ponto de número 2, a maravilhosa proteção de Deus, irmão Gabriel Felipe. Eu acho interessante o título, a proteção de quem se relaciona com Deus. Nos lembramos do texto de 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O segredo para que nós possamos vencer essa batalha é estar em comunhão com Deus, é andar com Deus, é se relacionar com Deus. Nós lemos aqui no início, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, para que eu possa descansar à sombra do Onipotente, eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós temos nos relacionado com Deus, nós temos buscado ser próximos dele, nós temos buscado a ele em oração, como o evangelista Jadson acabou de citar. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas ele se conserva e o maligno não lhe toca, porque de Deus ele é gerado. Gabriel Ramos. Fazendo a leitura e a declamação do Salmo 91, nós vemos que a palavra-chave é confiança. E nós vemos que nesse sentido o Salmo 91 vai ter uma mera semelhança ao Salmo de número 23 e o Salmo de número 46. E ele vai expressar que a segurança e a proteção está em Deus. E por isso que a nossa confiança deve ser depositada em Deus. O verso primeiro, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. O versículo primeiro é uma afirmação de que o salmista precisa reconhecer a soberania de Deus. E com isso ele vai destacar a palavra Altíssimo e Onipotente. Só quem tem fé no Deus Altíssimo habita com ele no lugar secreto e descansa debaixo de suas asas. O Salmo de número 91 é um convite para nós lembrar da soberania divina. A proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo de número 91, na versão que está aqui encampada pela leitura bíblica em classe, ele vai dizer o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é habitação? Senão a condição daquele que está em determinado local de maneira rotineira ou ordinária. Então, habitar no esconderijo do Altíssimo é sinônimo de moradia, de residência, de estado perene e condição de quem está sempre ali. E não está só no esconderijo, está debaixo da sombra do Altíssimo, da sombra do Onipotente, nós descansamos nele. Isso pressupõe um relacionamento com Deus, ou seja, nós estamos debaixo da sua tutela. Nós estamos sob os seus olhos e em todo o tempo, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz que queria fazer com Israel como uma galinha que pega os seus pintinhos e coloca debaixo de suas asas, nós como servos do Senhor estamos debaixo das asas do Altíssimo. E o diabo não pode nos tocar, porque estamos protegidos pelo Senhor. É o que o Salmo número 37,4 nos diz. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A interpretação aqui é como um filho que deita no peito de seu pai, deleitando no afago daquele de quem sabe nos cuidar e nos proteger. Ponto 2. Deus, o nosso refúgio e fortaleza, irmão Gabriel Felipe. Nesse trimestre, nós estamos falando de várias promessas. E é interessante você notar, você que tem acompanhado as nossas pré-aulas, que as promessas não são isoladas, mas elas se relacionam. Elas têm ligação entre si. E na aula Promessa de Paz, nós lemos
Números, capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nós já muito falamos sobre esse trecho aqui, mas é importante nós nos lembrarmos da promessa do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Então, dentro das promessas descritas aqui nesse texto, nós temos a promessa de proteção. Proteção de quem? Do Senhor, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus santo e um Deus que se importa conosco, que cuida de nós e que nos fez promessas a esse respeito. Então não importa se o inimigo age em nossas vidas de diferentes maneiras, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, tenta agir de diferentes formas, não importa como ele age. Para toda ação do inimigo, há uma resposta de Deus para aquele salvo, para o crente fiel que está em comunhão com ele, que se relaciona com ele e que busca nele o revestimento necessário para vencer a batalha. Vamos para o Gabriel Ramos. O versículo de número 2 se encontra na primeira pessoa. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele eu confiarei. Essa é uma afirmação concreta de que o nosso Deus, Ele é Senhor e nele deve ser depositada a nossa confiança. Sendo assim, podemos nos refugiar no Deus Altíssimo e Onipotente. A experiência de descansar no Senhor traz a plena confiança em Deus. Podemos nos esconder debaixo de suas asas. E nesse aspecto eu quero destacar a importância da virtude de fortaleza na perspectiva bíblica. Nós vemos que a fortaleza é uma virtude moral que encontramos abundantemente nas páginas da Bíblia. Ele vai dizer para Josué: seja forte e corajoso. Em Tiago, capítulo 5, ele vai dizer: fortalecei os vossos corações. João, capítulo 16, versículo 33, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse sentido, Deus espera de nós uma resistência e perseverança para fazer o bem, resistir às muitas tentações e superar os obstáculos em nossa vida espiritual e em nossa vida moral. Nós vemos que o salmista ele vai destacar no Salmo de número 91 diversos livramentos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é refúgio, vai o conceder. Ele vai livrar do laço do passarinheiro, do espanto noturno, da seta de dia. Verso de número 6, peste na escuridão, mortandade que assole ao meio-dia. E os versos de número 7 e 8 vai mostrar que os ímpios cairão, mas a recompensa do justo é a fidelidade. Aquele que vive em fidelidade com Deus não será atingido, será guardado em segurança. Amados, o comentarista nesse ponto ele vai falar de um aspecto interessante da ação do diabo, que é a sua maneira ardilosa de trabalhar e a sua atuação estratégica. Já em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 11, o apóstolo Paulo alerta aos irmãos a respeito das astutas ciladas do diabo. E no Salmo de número 91, versículo de número 3, a Bíblia vai dizer que ele nos livrará do laço do passarinheiro. Ou seja, o passarinheiro é aquele caçador especialista em capturar animais, de preferência vivos, para entregar aos seus encomendadores. Então, nós temos aqui ressaltando aos olhos o aspecto estratégico que Satanás usa para frear a obra de Deus e destruir a vida do seu servo. Então, nós nos valemos daquilo que está escrito no Salmo de número 46. Ele, o Senhor, faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Versículo número 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante quando ele fala que ele quebra o arco e corta a lança quando ela é atingida, quando ela é lançada pelo arco, ela tem, fisicamente, do ponto de vista físico, ela tem um ponto de equilíbrio na gravidade. Quando a Bíblia diz que ele quebra
o ar que corta a lança, é como se o Senhor fizesse a lança ou a flecha perder a sua gravidade e cair e não alcançar o alvo desejado. Então, meu querido, confie no seu Senhor, porque mais estratégico que seja Satanás, o nosso Deus sempre chegará primeiro. E as setas, as estratégias do diabo, elas não alcançarão a sua casa em nome de Jesus. Ponto 3. A onipotência de Deus. Nós servimos a um Deus onipotente, a um Deus todo-poderoso. Nós sabemos dos atributos do Senhor. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele sabe de tudo, ele tem todo o poder e ele está em todos os lugares. Eu acho interessante, o salmista diz no Salmo de número 139, para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O salmista está aqui abordando o conceito do conhecimento de Deus sobre ele. Não importa para onde ele estivesse, o Senhor estava o contemplando e o Senhor o conhecia. Mas nós podemos trazer aqui um ensinamento para nós aplicarmos nesse contexto. O Senhor está em todos os lugares e o Senhor, não importa onde estivermos, ele não nos deixará. Ele é onipresente, ele é onipotente. Então, por mais difícil que sejam as batalhas, as dificuldades do dia a dia, o Deus que é o teu refúgio não é um Deus fraco, não é um Deus limitado, mas é um Deus onipotente, um Deus que tem todo o poder. Então, não importa o quanto o inimigo tente, se nós estivermos firmados em Deus, a sua onipresença, a sua onipotência, a onisciência e o seu cuidado sempre estará conosco. A onipotência de Deus, Gabriel Ramos. Os atributos de Deus revelam o seu maravilhoso e irrepreensível caráter. E nós vemos que os atributos de Deus, eles operam através da sua vontade divina, mas também permanecem e agem em perfeita harmonia e equilíbrio. Um exemplo que nós sabemos que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. O amor de Deus não anula a sua justiça e vice-versa. Nós vemos que o Eterno jamais se contradiz e nunca entra em desacordo com sua revelação aos homens. Certo teólogo vai afirmar que Deus pode fazer tudo o que quer, mas não quer fazer tudo o que pode. Isso significa que o poder de Deus está sob o controle da sua sábia vontade. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é onipotente, ele tudo pode. Em Isaías vai dizer, operando ele, quem impedirá? Em Gênesis, o Senhor afirma de si mesmo, eu sou Deus, o Todo-Poderoso. O verdadeiro poder pertence ao Altíssimo. O Todo-Poderoso é o nosso Deus que sustenta a sua criação através das leis por eles estabelecidas. Amados irmãos, o Senhor onipotente é o nosso Deus. E o que é a onipotência? A onipotência é a síntese daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode. Eu acredito ser até redundante você falar em onipresença e onisciência, porque o que pode todas as coisas precisa estar em todos os lugares e precisa saber todas as coisas. Portanto, ser onipotente significa ter o controle de tudo e de todos. Ter o controle, inclusive, do tempo e saber de tudo o que acontece. Saber de tudo o que aconteceu, saber de tudo o que está acontecendo e saber de tudo o que está por acontecer. É esse o Deus a quem nós servimos e adoramos. O Deus que sabe e que pode nos proteger de todos os males e de toda a investida que Satanás tem contra nós. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, o Senhor vai dizer a respeito de si: saibam todos que eu, somente eu, sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Deus pode todas as coisas? Sim, Senhor, pode. A única coisa que ele não pode é pecar. Porque os serafins, ao estarem diante do trono, puderam dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra se enche
da sua glória. Ponto de número 3, já estamos caminhando para o encerramento da nossa lição. Ponto de número 3, promessas de proteção. Os inimigos serão derrotados, irmão Gabriel Felipe. Aqui nós vamos entender por que o inimigo, o diabo, tem tanta fúria e furor contra a igreja. O resultado final, ou a história final do diabo, já está decretada. Apocalipse 20, 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, a história final do diabo já está decretada. Por isso ele luta dia e noite contra nós, porque nós sabemos que em Jesus Cristo nós temos a salvação. Nós sabemos que em Jesus Cristo nossos pecados são perdoados. Nós sabemos que em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Nós sabemos que é em Jesus Cristo que todas as promessas e tudo aquilo que nós perdemos no jardim são restituídos. O diabo luta de dia, de noite, para nos fazer pecar, para nos fazer retroceder e para que nós não consigamos alcançar a salvação. Mas nós precisamos ter essa convicção que em Jesus, todos os nossos adversários, inclusive o diabo, será derrotado. Porque em Jesus Cristo nós temos a vitória. Nós teremos e temos a vitória em Jesus Cristo. Então não desanime, lute essa guerra, lute essa batalha com as armas espirituais, porque ao contrário do diabo, que já está derrotado, a igreja será vitoriosa, não porque podemos, não porque somos bons ou porque lutamos e vencemos, mas porque Jesus Cristo nos garante a vitória. Meu amado irmão Gabriel Ramos. Podemos destacar alguns de nossos inimigos, dentre ele a carne. A carne refere-se à nossa natureza caída e pecaminosa, às vezes chamado na Bíblia de velho homem. Essa carne, essa velha natureza, o velho homem surgiu desde a desobediência no Éden. Outro inimigo, o mundo. A Bíblia vai nos ensinar que não devemos amar o mundo nem o que no mundo há, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Este mundo não é o planeta Terra onde nós vivemos, mas é o presente século, o mal, o grande sistema que é governado pelo próprio Satanás. Em terceiro lugar, o diabo, o nosso grande adversário. Nós vemos que ele vai ser destacado como príncipe das potestades do ar. Ele rege os negócios desse mundo mal e seu grande objetivo é contrariar a vontade e o programa divino no mundo, na vida da igreja e na vida do crente. Mas nós vemos que por meio da morte de Cristo e pela sua ressurreição, Cristo ele venceu a carne, Cristo venceu o mundo e Cristo venceu o diabo. E nós vemos que na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas, veremos que Cristo aniquilará todo o poder das trevas, colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Amados, dos vários aspectos que os professores aqui já trouxeram de maneira brilhante, eu quero trazer que os inimigos só não serão derrotados como já estão derrotados. Porque a eficácia do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe essa realidade. É tão somente uma questão de tempo para experimentarmos isso após o arrebatamento da igreja. Visto que o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo número 2, versículo 15, ele disse: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Paulo está falando do que Cristo, a maneira como Cristo venceu todas essas trevas na cruz do Calvário. Quando a Bíblia nos diz que despojar é tirar tudo aquilo que o inimigo perdia e trazer de volta em favor daquele que perdeu. Os inimigos nos tempos bíblicos eram expostos em praça pública para serem colocados como derrotados em definitivo. Lucas capítulo 10, versículo 19, nós temos a seguinte promessa, enquanto desempenhamos o trabalho de evangelização. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O inimigo escatologicamente há de ser derrotado, lançado no lago de fogo. Mas hoje, pelo poder do Evangelho de Jesus,
nós somos capazes, pelo Espírito Santo, de derrotar e destruir todas as fortalezas das trevas para a glória e louvor do nome de nosso Deus. Ponto 2. Segurança e vitória para os que temem o Senhor, irmão Gabriel Felipe. É interessante o texto deixado pelo comentarista, Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles, aos seus amados, o sono. O salmista está nos dizendo aqui a futilidade das nossas ações sem a proteção do Senhor. Eu posso fazer o que faço, posso, como já disse antes, posso comprar, posso vender, posso viver a minha vida normalmente. Sem a proteção de Deus, sem o cuidado de nosso Deus, estaremos fadados ao fracasso. Porque por melhor que seja o trabalho ou as atividades que nós desempenhamos, sem a proteção, sem o cuidado de Deus, isso não adianta. E no mundo espiritual, a qual nós estamos falando, as nossas atitudes físicas e meramente terrenas de nada têm valor. Nós precisamos guerrear com as armas espirituais. Ele fala aqui de realizarmos, por exemplo, uma oração antes de sairmos de nossa casa. Porque no mundo espiritual, o que vale são as minhas atitudes espirituais. Estando sempre atentos, como já dissemos aqui antes, para ter essa ligação entre o mundo espiritual e o nosso corpo físico, porque com certeza o mundo espiritual também se revela nas nossas atitudes físicas e como nós lidamos com as situações, mas nós precisamos saber que se nós estamos debaixo da proteção de Deus, se nós estamos ligados nele, em comunhão com ele, a segurança, a vitória estará conosco, independente do que aconteça ou que nós vivenciamos em nossos dias. Gabriel Ramos. A nossa confiança deve estar firmada em Deus. O Todo-Poderoso, ele não concorre com nenhuma outra divindade. Portanto, ele deve ser o único Senhor em nosso coração. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo que temos pertence a Deus, que todas as bênçãos provêm dele. Nossa esperança e confiança e segurança deve estar em Deus. O salmista, no Salmo de número 121, ele vai dizer, no verso 2, que o meu socorro vem do Senhor. Então, não estabeleça a sua confiança, a sua segurança em bens materiais ou na figura humana. A sua segurança deve estar firmada em Cristo Jesus. Em breve, Cristo voltará para buscar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. A nossa vitória está em Cristo Jesus e a nossa confiança e segurança deve ser firmada em nosso Deus. Estamos guardados, protegidos. A nossa garantia de vitória está no penhor que nos foi dado, o Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos, irmãos, cometer o erro do arrogante, porque a palavra nos diz que a arrogância precede a queda. Portanto, devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor. Nas situações mais complexas, aquelas mais rotineiras. Levantarmos, fazermos o nosso devocional, pedimos a proteção do sangue de Jesus para colocarmos o pé na rua. Pedimos a proteção do sangue de Jesus sobre nossos familiares que estão em tantos lugares distantes do nosso olhar. Mas o Senhor que sabe e pode todas as coisas, pode os proteger. É que Tiago, é o que o apóstolo Tiago escreve em sua epístola, a partir do capítulo 4, versículo 13 a seguir. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá lá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Tiago 4, 13 a 16, na nova versão atualizada. Vejam, meus amados irmãos, precisamos sempre estar na condição de dependentes, porque assim o Senhor estará ao nosso lado e ao nosso favor, nos protegendo de todo perigo. Ponto número 3, a abrangência da proteção de Deus, irmão Gabriel Felipe. Que nós não deixemos de acreditar no nosso Senhor e naquilo que Ele nos prometeu.
ele vai dizer que, em Marcos capítulo 16, 17, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Nós sabemos que os sinais seguiam a igreja e seguem a igreja. Nós olhando a história da igreja primitiva, da igreja descrita em Atos, nós vamos ver que sinais e prodígios se realizavam no meio deles. E esse poder que o Senhor derramou sobre eles também estão sobre nós, em todas as áreas de nossa vida. Infelizmente, muitas das vezes nós tememos diante dessa batalha espiritual. Nós tememos, às vezes, em expulsar um demônio. Nós tememos ao ver obras em aspectos espirituais, como feitiçaria e outras coisas. Mas o cristão, o verdadeiro salvo em Jesus Cristo, ele tem uma convicção no seu coração. O Senhor está conosco. E não é somente uma área, não é somente quando estamos na igreja, mas é o tempo todo, em todo lugar. Ele nos deu poder, Ele está conosco e é nele que nós obtemos a vitória. Gabriel Ramos. Os atributos incomunicáveis de Deus são características exclusivas do próprio Deus, que não pode ser compartilhada com os seres humanos. E um desses atributos incomunicáveis é a onipotência. Essa onipotência garante a nossa proteção, e a nossa proteção e nossa segurança está em Cristo Jesus. Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é imutável e ele é eterno. Ele é autoexistente, autossuficiente e transcendente. Nós vemos que o Senhor, ele domina os céus e a terra, e ele tem o controle de tudo em suas mãos. Essa luta que você está passando, essa batalha que você está vivendo, não está fora do controle de Deus, porque Deus, ele governa os céus e a terra. E essa proteção divina, ela nos alcança. Onde existe um servo fiel, esta bênção e essa proteção, ela se faz presente. Gabriel Felipe, sua palavra de conclusão, meu amado. Que nós estejamos ligados nesse mundo espiritual. Quando o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos, ele faz uma pergunta: quem dizeis os homens que eu sou? Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor vai falar: não foi carne ou sangue que te revelou, mas o Pai. Pedro tem ali uma revelação de Deus, mas logo em seguida ele dá lugar ao diabo e o Senhor o repreende: para trás de mim, Satanás. Que nós possamos estar ligados, fechando as brechas, tendo uma convicção: estamos numa batalha, mas que em Jesus Cristo nós temos a vitória. Mas para obter vitória, precisamos estar em comunhão com Ele. Vigie, olha, repito mais uma vez o versículo: o vosso adversário está bramando como leão, buscando quem ele possa tragar. Então não dê brecha, feche as brechas, esteja em comunhão com Deus, porque com certeza seremos vitoriosos, porque a nossa vitória já foi decretada lá na cruz do Calvário e muito em breve será finalizada no céu de glória. Presbítero Gabriel Ramos. Você quer ter vitória na batalha espiritual? É preciso revestir da armadura que está disponível para todo servo fiel. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele vai afirmar: mas com essa armadura é preciso também aquilo que ele diz no verso 18, no capítulo de número 6, orando em todo tempo. É preciso estar com a armadura e é preciso estar com a oração sendo prática na vida do cristão. No momento da guerra espiritual, a letra não terá efeito algum diante da potestade, principados. Na batalha espiritual, vence quem tem intimidade com a palavra e não com a letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Que Deus abençoe. Queridos e amados, tome posse de promessas de proteção na sua vida. Salmo 91, verso de número 7 e 8. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Muito obrigado por sua audiência, por sua atenção. Compartilhe essa aula nos seus grupos de família. Que o Senhor seja contigo e com a sua casa em nome de Jesus. Amém.